Olá, estão conseguindo? Ah, parece que conseguimos. Oi, Ludia, está me ouvindo? Tô, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu acho que era problema da internet aqui. Ah, pois é, eu estava tentando aqui, não estava conseguindo, eu te via, mas eu não conseguia entrar, e, enfim. Agora tu não está me vendo, né? Não, Não, não estou te vendo. porque... Deixa eu Eu ver ouço tua voz. Tá, deixa me ver. Ó, o som tá ok, o pessoal tá dizendo. Ah, então tá bom. Eu só tenho que virar aqui. Não sei o que está acontecendo aqui que eu não tô... É, Ai, é a tua câmera, eu não estou vendo a tua câmera, hein? Eu estou me vendo aqui falando, não sei se o pessoal já está me ouvindo. tô te vendo, sim, tá? Então, Ah, desculpe aqui, mas acho que aqui era o problema da internet mesmo. E ah, aqui eu tô tentando girar. né? É E importante eu, que que apareça, porque tem as imagens. sim, Boa sim, tem que noite. aparecer, né? Então, Uhum. tudo bem, Nilra? Tudo bem. A tua Sobrevive. imagem está aparecendo da tua mão até o ombro. Ah, agora deu. Ó, não. Ah, pois é. Agora Ah, e é. agora apareceu. Até que a gente acerta isso. Então, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos, pela paciência, porque a gente sempre, essas internet sempre dão um nó na gente, né? Apesar da Deu um baile, né? tecnologia toda, né? É. Então, é uma alegria muito grande hoje estar te recebendo aqui nas nossas conversas, Niura, né? Muito obrigada por teres aceitado. Obrigado pelo pessoal que está aí nos assistindo. Então, essa semana, então, a gente vai conversar com a professora e pesquisadora Niura Legramante Ribeiro, cuja temática trata das relações entre a fotografia e a gravura em obras de artistas contemporâneos. Então, a Niura depois vai comentar sobre alguns artistas que tratam dessa questão da fotografia e como
isso vai se mesclando, se mestiçando, criando uma mestiçagem, digamos assim, com as estruturas espaciais também, em paisagens, memórias, e que às vezes apresentam ou não, ou evidenciam ou não os códigos fotográficos. Isso é muito interessante da gente observar como isso acontece na gravura, não é só na gravura, mas também em outras linguagens também que isso está presente. Mas hoje o nosso enfoque justamente é como isso acontece na gravura. Então, a Niura é doutora em História, Teoria e Crítica de Arte pelo PPG de Artes Visuais do Instituto de Artes da URGS, com a tese Entre a Lente e o Pincel, Interfaces de Linguagens. É muito interessante justamente que são questões bem atuais, né, que a gente está tratando, né, na arte, que é essas interfaces entre as linguagens, né. Além disso, é mestre em artes pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Bom, aí graduação em Universidade Federal de Santa Maria, também fez um estágio sanduíche, né, de doutorado na Paris 1, na Panthéon Sorbonne, né, onde eu fiz também. Enfim, além de pesquisadora, ela tem inúmeras publicações e de trabalhos de pesquisa na área de teoria de artes, então, com ênfase justamente na fotografia e artes visuais na arte moderna e contemporânea. Então, em geral, as suas pesquisas são desenvolvidas as relações, então isso que a gente comentou já um pouquinho da fotografia com a gravura, com a pintura, com o desenho, encenação, cinema e literatura. Além disso, tem inúmeras publicações em revistas especializadas, livros de arte, catálogos, enfim, tem inclusive premiação por curadoria. Tem um currículo enorme, então a gente passaria a noite toda aqui só lendo o currículo dela. Então, né, Niura, vamos iniciar nossa conversa, que eu estou bem ansiosa também, sobre justamente da fotografia como um apontamento visual, que é o título de um artigo que tu publicaste e que justamente me interessou a gente comentar um pouquinho mais sobre essa tua pesquisa e teu interesse também pela fotografia, quando tu iniciaste mais esse teu enfoque pela área da fotografia. Conta um pouco para a gente, então, da tua trajetória, das tuas pesquisas. Então, muito bem, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo, agradeço a presença de todos e agradeço imensamente a professora Lourdes, né, que trabalhamos junto na Fevale por acho que uns 13 anos, quando eu estive lá, né? Sim. E então é um prazer rever aqui, eu tenho sempre muita saudade da Fevale, né? Foi muito bacana o grupo que a gente tinha lá, né, com os colegas. Então, né, muito obrigada, Lourdes, por esse convite, essa oportunidade de falar, então, do meu trabalho, né, dessa minha área de pesquisa da fotografia. Bom, então, como que eu comecei com a fotografia? Eu vou rememorar uma questão de infância que minha mãe guardava as fotografias dos amigos numa caixinha, uma latinha. Olha só. E eu pedia, enquanto criança, toda hora para ver aquelas fotografias da minha mãe, né? Mal sabia eu que, quando adulta, ia trabalhar com fotografia. E eu pedia explicação para minha mãe, quem eram as pessoas. Minha mãe nem lembrava mais fotografias que ela ganhou e tal. E ela pedia, tanto que eu pedi, que um dia ela escondeu a tal caixa de fotografias. Bom, aí, quando eu fui fazer o meu mestrado na USP, eu fui fazer uma disciplina com a professora Ana Teresa Fabres, que ela estava lançando o livro, ou tinha lançado há pouco, o Sistema das Artes da Fotografia e o Sistema das Artes Visuais do século XIX, enfim. E eu fiz a disciplina com ela. Foram dois momentos que eu comecei a interesse pela fotografia, foi já tardio, né? Então eu fiz a disciplina com ela e fiquei encantada com essas relações da fotografia, né, com a arte, e comecei a pesquisar. Também eu comecei a fazer curso de fotografia com um fotógrafo de São Paulo, que morreu recentemente, que é o Carlos Moreira, e ele era um fotógrafo, então eu fazia prática de fotografia, porque eu resolvi aprender a fazer fotografia porque eu tinha que fotografar o artista que eu estava pesquisando em São Paulo e na casa de colecionadores, e o mundo dos colecionadores é um mundo bastante fechado, e eu precisava aprender a fotografar, porque a gente entrava lá, era fotografia ainda de base química, fazia fotografia uma vez, se deu certo, deu, se não deu, não entra mais, né?
E eu fui aprender a fazer fotografia, então eu fiz fotografia preto e branco no laboratório, né? Fiz toda uma prática fotográfica para poder ter esse domínio técnico. Eu comprei uma máquina, né? E, bem, enfim, foi uma Pentax na época, né? Enfim, então o meu interesse em fotografia partiu, mais especificamente, a partir lá do mestrado, que não tinha nada a ver a minha pesquisa de mestrado com a fotografia, mas então eu comecei a me encantar com fotografia, começou a vir todas as minhas memórias de infância das fotografias. Até hoje, quem me acompanha no Face vê que toda hora eu estou compartilhando foto antiga, né? Que eu gosto muito É de foto verdade. antiga. Então, é porque acho que essa memória de infância, de eu tanto olhar para aquelas fotografias dos amigos da minha mãe, né? E Uhum, então foi assim que eu comecei. Né? E de lá para cá eu comecei a uhum. escrever sobre fotografia, fazer pesquisas, publicar textos, curadorias, enfim. Ah, legal. Então, comente um pouquinho sobre esses fotógrafos, Félix Nadaro, e depois o Eduardo Manet, como é que eles... Eu posso até Uhum. mostrar umas fotografias aqui que a gente tem aqui Isso. no material, né? Bom, Eu vou ter que isso. girar aqui, né? Então, como tu disseste já na minha tese, eu comecei, acho que está na metade, não está aparecendo bem, Lourdes, está com uma... Não, tem que abrir mais, eu acho, ou baixar mais. Não sei, não Eu, está tá aparecendo só metade eu sei, da tua tela do computador. estou Tem que entendendo. levantar. Ah, aí sim. Sim, agora sim. Bom, ali vocês estão vendo um trabalho de uma gravura, então, Só um pouquinho, do... só um instantinho que eu tenho que Tá, ajeitar aqui. Eu tinha acertado antes de outra forma, mas agora é eu que tu vou vai ter que ter que levantar levantar um o teu... pouquinho. levantar o note. Vou levantar o note, só um pouquinho. Coloca uns Desculpa. livros. Né? É, pois é. Tem que ser mais ainda. Só um instantinho. Eu tinha testado, mas não funcionou. Então, enquanto isso, eu vou falando sobre um pouco da Sim, história da fotografia com a pintura. sim. Bom, então, no meu doutorado, eu estudei as relações da fotografia com a gravura e com a pintura, tá? Fiz um recorte nesse sentido. E estudei alguns gravadores contemporâneos, né? Mas, para isso, eu sempre faço um recorte, uma volta ao século XIX, quando a fotografia surge em 1839, que é a data oficial de lançamento na Academia de Ciências de Paris, porque ela, até os anos 20, já tem fotografia, né, do século XIX. Bem, eu comecei a me interessar por essa relação desses cruzamentos de linguagens, porque como eu sou professor de História da Arte há muitas décadas, digamos assim, eu nunca via nos livros de História da Arte esse cruzamento entre fotografia e os outros meios da arte, pintura e gravura. E, bom, infelizmente, até hoje, os livros de História da Arte continuam assim, né? Então, eles não fazem esse cruzamento, né? Se a gente pegar o Argan tem um capítulo lá sobre fotografia, mas não faz esse cruzamento, né? E eu descobri um livro do Aaron Scharf, lá no curso com a Ana Teresa, que ele trata, né, arte e fotografia, das relações da história da arte com a fotografia. E eu fiquei encantada com esse assunto, daí eu fui fazer meu doutorado nesse assunto, né? E depois eu adquiri um outro livro, bem. Aí tá bom, acho. Tá aparecendo, tá bem, Ludi. E eu adquiri um outro livro também do Van Der Cook, que ele importei um livro esgotado, né? Importei dos Estados Unidos, em que ele analisa as relações entre fotografia e pintura. Então, é um livro, ambos, tanto do Scharf quanto do Cook, são dois livros de história da arte que eles estabelecem esses cruzamentos, né, da história da arte com a imagem fotográfica. E isso, no século XIX, era um problema, porque o artista, tanto pintor quanto fotógrafo, que usasse uma fotografia para criar uma composição, ele era mal visto, porque entendiam que ele não tinha talento suficiente para observar um elemento natural e transpor, né, para gravura ou para pintura. Então, muitos artistas do século XIX, eles vão esconder o uso da fotografia como documento de trabalho. Tá? Muito embora o Atget, por exemplo, que é aquele fotógrafo que fotografava cidades e que não aparecem pessoas normalmente nas fotografias dele, ele colocou uma plaquinha, né, no estúdio fotográfico, né, documentos para artistas. Então, muitos artistas no século XIX vão, como é que eu vou dizer, vão usar a fotografia. Muitos deles depois queimam as fotos, mas enfim, alguns deu um processo judicial até que foi numa história com pintura que começou a fazer sucesso uma pintura de um artista no século XIX, e esse artista começou a expor, então, as fotos, já que a pintura está fazendo sucesso, daí deu processo, uma série de coisas. Bom, mas voltando para a gravura, então, os artistas do século XIX, XX, desde que surge a fotografia, obviamente, vão utilizar
a fotografia para alguns trabalhos, tá? E esses trabalhos, eles fazem tanto gravura, pintura, na própria escultura também terá essa referência, tá? Então, o Manet, por exemplo, como a imagem que vocês estão vendo aí, o Nadar, por exemplo, é um fotógrafo famoso. O Nadar fazia fotografia porque tem o Nadar pai e o Nadar filho, né, que depois não se deram muito bem. Bom, mas o Nadar, então, era o fotógrafo das celebridades. E, obviamente, todo artista contemporâneo ao Baudelaire, tá, fez uma pintura, fez uma gravura do artista. E o Nadar, aí tem, à direita tem a fotografia feita pelo Nadar, né, e eu coloquei uma imagem de gravura que o Manet fez. Bom, o que o Manet utiliza da foto? Que, em geral, na gravura, além da estrutura compositiva, o que eles buscam é a questão da luz, do instantâneo, porque como a gente vê, a luz é uma coisa que muda muito rapidamente, e nesse sentido a fotografia congela aquela luz. Bom, então o Aaron Scharf coloca no seu livro que essa imagem da gravura feita pelo Manet, ela vai tirar da fotografia, obviamente além da face do Baudelaire, né, ele vai tirar da fotografia essa divisão de tonalidade, né? Então, bem no nariz do Baudelaire, na gravura que está à direita, né, tem uma sombra de um lado inteiro do rosto do Baudelaire, que também a gente vê essa mesma sombra na fotografia. Então, o Scharf coloca a relação do Manet com a fotografia, que ele estava interessado nas tonalidades que a fotografia trazia para a gravura. Então, era uma linguagem que ficava muito próxima à gravura e à fotografia. Inúmeros outros artistas do século XIX, eu só coloquei para pontuar um pouco historicamente, né, século XIX para o XX, o Picasso usou fotografia para alguns trabalhos. Bom, o Manet, voltando aí do Manet, no livro do Scharf, para quem se interessar, a execução do imperador Maximiliano, ele faz uma análise, porque eu estou dando outros exemplos também. Então, ele vai fazer uma análise de como algumas fotografias, por exemplo, que circularam em Paris, da execução do imperador Maximiliano, foram utilizadas nas obras dos artistas, né? E especialmente do Manet. O Manet também fez do Edgar Allan Poe, usou um daguerreótipo, né, feito por um fotógrafo. Tá? Então, existiam fotógrafos especializados em fornecer fotografias para os artistas, né? O Courbet, por exemplo, tem uma carta em que ele escreve, né, dizendo para o Villeneuve, que é um fotógrafo que forneceu muitas fotografias do Courbet. Então, aquela mulher do ateliê do pintor do Courbet, a gente podia fazer uma live aqui só sobre fotografia do século XIX, né? Eu vou chegar nos contemporâneos, tá? Mas só para entender um pouco como é que isso acontece desde sempre. Então, no ateliê do Courbet, tem aquela mulher no centro do ateliê dele, ele tem uma carta do Courbet que escreve para o Villeneuve, eu solicito que você me mande a fotografia de uma mulher que eu vou colocar no meu quadro ateliê do pintor que eu estou fazendo. Então, quando a gente pega a foto do Villeneuve da pintura dele, vai ter lá, ele só vai trocar um pouquinho a posição. Então, isso para pontuar para vocês que tanto na gravura quanto na pintura, a fotografia vai ser utilizada como documento de trabalho. O Picasso usou, o Rouault usou, né? O James Ensor usou para gravuras, né? Então, muito da fotografia do século XIX vem dessa nova invenção que para eles era uma grande descoberta, né? Bom, aí tu pode passar para a próxima imagem, Lourdes, então. Assim como nós estamos na era digital também, que tá na grande descoberta, quer dizer, não é mais descoberta, mas a gente está utilizando muito, né, a fotografia digital, que é o que acho que aparece na maioria dos artistas contemporâneos, principalmente os gravadores, né? Uhum, então, isso mesmo. Bom, então, o que a fotografia... Agora eu vou passar... Foi aquilo que eu falei, isso foi só para pontuar que isso já acontecia no século XIX e que na arte contemporânea os artistas continuam usando. Então, na minha tese, né, de doutorado, eu utilizei obras de alguns artistas contemporâneos para escrever sobre. Então, o que eu vou falar aqui, ela está publicado, o conteúdo do que eu estou falando aqui, para quem se interessar, está publicado na revista Porto Arte, tá? Que é a nossa revista do PPGAV, da URGS, num dossiê, agora eu não estou me lembrando o número do dossiê, mas... Número 38, volume 23, de 2018. Isso, a professora... A pessoa já consegue chegar, né, no artigo completo.
Exato. E a Ludi, quando me convidou, disse, Indira, eu quero que tu fale sobre o que tu escreveste lá e os artistas que estão lá nesse artigo. Então, foi um dossiê organizado pela professora Maristela Salvatore, minha colega, que também vou abordar aqui a imagens do trabalho da Maristela, e que eu escrevi, então, peguei os artistas que eu já havia analisado a minha tese, porque tese, assim, a gente vai publicando os capítulos da tese, né? Até que ache um Cristo lá que queira publicar a tese da gente, que até agora eu também não fui muito atrás, né? Mas, enfim. Então, bom, um dos artistas que tem um trabalho muito, muito interessante na gravura é o Marco Butti. Tá? Para quem não sabe, é um artista de São Paulo, né? Professor da USP, e eu tive a oportunidade de entrevistar, de ir no ateliê do Butti, né, a quem eu agradeço, ele sabe que eu estou fazendo essa live hoje, não sei se ele está me ouvindo, até mandei o artigo já para ele. Então, agradeço imensamente, né, os artistas que deram seus trabalhos para eu fazer a minha pesquisa. Bom, então, o Marco Butti é esse artista, então, de São Paulo, que vai trabalhar com fotografia, não o tempo inteiro, né? Vocês, quem nunca ouviu falar que o Butti trabalha com fotografia, vai pensar, a partir de fotografia, vai pensar que eu estou inventando isso. Bom, até um determinado tempo, o Marco Butti não trabalhava com fotografia, né? Ele trabalhava com gravura, né? Ele fazia gravuras abstratas, com círculos, alguns grafismos, né? E depois, a partir de uma viagem que ele faz para a Europa, tá? Ele vai começar a usar a gravura. Tá? Então, em 92, ele faz uma viagem para a Europa com uma câmera que ele vai levar, né? Uma câmera Polaroid, depois com uma Nikon, e ele vai, então, fazer muitas fotografias. Mas ele me disse que eu fazia fotografia como turista, né? E só que ele faz em 92 essa viagem, faz as fotografias, mas só em 94 ele vai iniciar com o trabalho da fotografia como documento de trabalho para gravura. Aqui o que nós estamos vendo, né, à esquerda, é uma placa de metal, né, corroída, que ele usou como obra, né, e à direita a gente está vendo uma fotografia que ele fez da cidade. Bom, o Butti, ele trabalha muito com espaços urbanos, com fotografias de espaços urbanos, muito embora em algumas fotografias, algumas gravuras que ele utilizou fotografia, ele tira a figuração e volta para a abstração. Ele pega a questão da luz da fotografia e volta para a abstração, né? Então ele diz, um depoimento dele, ele diz, eu tenho usado a câmera como anotação para fazer gravura que parte da estrutura geral da foto. Mas o assunto passa por um processo de simplificação. E vocês vão ver, pode passar a próxima, Ludi, como ele vai simplificando o trabalho, a imagem a partir da fotografia. Né? Então, ele tem já uma experiência grande, já tinha, obviamente, quando começou a fotografar, com desenho e gravura, e quando ele vai fazer as fotografias, ele se interessa por fotografias de espaços urbanos, né? E também já vai olhando com uma linguagem, com um olho, digamos, um recorte que ele possa ter já no trabalho, tá? Você está me ouvindo, Ludi? Sim, sim, tranquilo. Tá. Pode passar para outra imagem, então. Então, ele diz que o uso da fotografia me deu certa direção de como eu poderia discutir as coisas da gravura. Né? Então, eu gosto muito de trazer depoimentos dos artistas, porque é a fonte primeira que a gente tem como pesquisador. Né? Bom, então, ele vai, como eu disse, passar a usar a fotografia a partir de 94, né? Bom, e o que caracteriza exatamente o trabalho, o uso da fotografia? Né? Então, ele vai tirar, né, da fotografia a questão da luz, né? E vai, digamos assim, retirar a parte figurativa da fotografia. Tá? Aqui não sei se dá muito para ver, porque a imagem, enfim, é pequena pelo Instagram. À esquerda a gente tem a gravura do Butti e à direita a gente tem a foto. Então, esse contraste de luz entre essa imagem totalmente escura, né, à esquerda da foto, a foto está à direita, tá? Mas à esquerda da esquerda da foto, à direita a gente tem uma imagem figurativa, e ali a gente tem um plano preto. Então, o que interessou para o Butti, no caso dessa imagem, foi tirar aquela parte figurativa da fotografia quando ele transpôs para a gravura. E ele não transpõe com um aparelho, como alguns artistas utilizam, né? Ele transpõe olhando, né, a imagem. Tá? Então, ele vai absorver a estrutura compositiva e a luz, o instantâneo. Então, no trabalho do Butti, a gente não vê essa... Eu chamo na minha tese que alguns, tanto pintores como fotógrafos, vão utilizar a fotografia de forma clandestina. Então, você olha uma gravura, digamos que conhecêssemos só a gravura do Butti, talvez não soubéssemos que essa gravura veio dessa fotografia.
né, se a gente não tem essa informação. Então, alguns artistas vão utilizar, você não vai perceber na gravura a sintaxe da foto, a sintaxe gráfica da foto, né? E então, para o Butch, ele vai voltar para uma abstração mesmo usando uma imagem figurativa. Pode passar o próximo? Então, ele vai trabalhar com as formas geometrizadas e planificadas, né? Completamente planas. Então, sempre à esquerda da imagem é a gravura, tá, gente? À direita eu coloco a foto, tá? Porque aqui a gente tem que analisar o trabalho do artista, né? E por isso que eu coloquei que está maior como imagem é sempre o trabalho do artista. E o que está para a direita, em menor, é a foto. Então, aqui é a mesma coisa. Ele queria trabalhar com esse plano, essa forma geométrica, né, angular, que tem na fotografia, e ele, o restante da imagem, que teria lá uma figuração, ele retira essa figuração. Então, ele passa da questão figurativa da foto e entra para uma imagem mais abstrata. Pode passar o outro. Tá? Então, antes ele trabalha... Oi. Só um pouquinho. É interessante também observar a gravura só sobre o ponto de vista da gravura em si, imaginar talvez, né, porque ele remete a uma certa abstração, mas ao mesmo tempo faz tu imaginar de onde vem essa sombra, porque chegam quase a ser sombras, na verdade, né, sim, ou a ausência de luz. Sim, são sombras. Né? São sombras, na real. Eu sei que eu apresento, às vezes, para meus alunos o trabalho do Butch, algumas imagens, e eu comento que é uma fresta, isso vem de uma fotografia, imagina, porque eu também não tinha, eu sei disso, né, pela leitura, pelo estudo sobre ele, mas eu não tinha a fotografia para comparar. Agora tá muito legal, né? É assim, da gente poder perceber da onde que vem mesmo, né? Eu achei muito interessante dessa forma como tu estás apresentando. E uma outra coisa Desculpe, outra coisa que tu colocaste há pouco, eu como historiadora, ou como teórico, eu gosto de ouvir a fala dos artistas, ou seja, o comentário dos artistas. Então, isso é muito importante para quem nos está escutando aqui, que como é importante o artista refletir sobre o trabalho também, né? Exatamente, é muito importante. E aí também, eu adoro, porque daí dá subsídio para os textos da gente, né? Então isso é muito bom, né? Com certeza. E também eu falo para os alunos sempre lerem, não tem nada para fazer. Vai para o YouTube ver vídeo de artista, ver depoimento de artista, que é a melhor coisa que pode fazer, né? Além das aulas que a gente trabalha, para que a gente adquira também, entenda o processo. Eu sempre digo para os meus alunos que escrever um texto ou pensar sobre o trabalho não é só justaposição de autores, entrar na obra, entrar no processo, falar de questões do processo, que é importante, né? Bom, aqui... Com certeza, né? Com certeza, é muito importante isso que tu estás colocando. A gente precisa... Também, não só como aluna, a gente como artista também, e o teórico também, a gente precisa se alimentar, né, de informações, de subsídios, para o próprio trabalho, né? Tanto teórico como numa produção mais investigativa no campo prático, não? Tá, exato. Deixa eu falar. Tá. Bom, aqui a gente está vendo uma imagem aqui, ele conservou na imagem uma casa, lá no fundo ele conservou a parte figurativa da imagem, mas ele trabalhou de novo com essas sombras. Então, quando ele mesmo fez as fotos, tá? E eu só tenho, Lourdes, essas fotos, porque, obviamente, ele me deu, né? Me forneceu, porque os livros de história da arte não trazem isso, os catálogos, em geral, também não trazem. Então, é bem importante esses documentos de trabalho, quando a gente entrevista os artistas, que a gente peça, e que os artistas que estão nos ouvindo não coloquem fora, tá? Os documentos de trabalho de vocês, porque os historiadores, depois os teóricos, vão perguntar se vocês têm para escrever sobre, né? Na minha tese, tem 495 imagens, porque a cada gravura ou a cada pintura eu coloco a foto, né? Eu coloco o documento de trabalho. Tinha 500, mas aí eu tirei, eu digo, não, vou deixar 495, porque a banca vai cair em cima de mim, que eu tenho 500 imagens na tese, né? Então, 495. Mas porque cada imagem de obra tinha uma foto. Bom, então, ele me disse, assim, um depoimento que ele se interessou uma vez pelo Centro Cultural São Paulo, né, a fazer uma fotografia, que me interessei pelas janelas porque estavam sujas, e conforme batia a luz do sol, aparecia um monte de riscos. Então, vejam, um gravador que trabalha com imagens, né,
com a luz, o pintor também trabalha, mas ele já olhou para uma janela com os vidros sujos e enxergou uma gravura ali, enxergou a questão da luz e os grafismos que pode usar numa gravura. E ele tem duas séries que eu analisei no meu trabalho, que é a série IR, que é de 92, e a série Passar. Pode passar outra, Ludi. E a série Passar, tá? Ir e Passar. Ir é de 92 e Passar é de 95. Então, essas duas séries, o Butch vai utilizar imagens fotográficas, tá? Então, a série Passar tem aquela da placa corrosiva que ele colocou, né? Então, ele passava as fotos para uma tela de serigrafia e imprimia. Só que em chapas de ferro, a tinta da serigrafia funcionava como isolante, né? A tinta, um esmalte sintético, e na parte exposta do ferro, deixava enferrujar, ou deixava o tempo, ou jogava água em cima. A ferrugem não imprime no papel, ela dá uma imagem muito tênue, segundo ele, tá? Tô falando ele porque ele que entende da questão técnica, tá? Bom, e aqui a gente está vendo também, aqui é uma imagem figurativa na foto, e quando ele olha para essa foto, ele só pega o contraste, né, da geometria, da sombra, né, e o restante ele mergulha na luz, né? Então ele retira toda a figuração e passa para uma abstração. Pode passar, Ludi. Então, esse alto contraste digital nas fotos, para deixar mais gráfica, né, é o que a gente vê, é como se a gente pegasse, aqui também, ó, é um chão, né, tem um contraste, um desenho forte de sombra, né, e ele na fotografia, na gravura, ele deixou as lajotas do chão, né, colocadas ali. Mas, quando a gente olha um primeiro golpe de vista, a gente pensa que é uma abstração, né. Então, o método de transposição dele é olhar para a foto, como eu já disse, né? Então, o caso das gravuras do Marco Butch, pode passar, ela é uma gravura que eu colocaria como ela sendo clandestina, né? Porque a gente não percebe de imediato que ele veio a partir de uma foto. Aqui a gente tem a fotografia preto e branco, com essa luz lá no fundo daquele arco, né? Que ele usa na gravura, né? Nessa imagem da esquerda. Então, aquela luz... Então, é um olhar muito voltado para a questão da luz. Por isso que a fotografia é um documento importante, porque ela vai captar, vai congelar aquele instantâneo de luz, né? O Disderry, que é um fotógrafo do século XIX, dizia, né, que a fotografia devia ser usada pelos artistas, que devia aproveitar a fotografia para o uso de artistas, porque a fotografia não foi criada para artista, né? Só que os artistas vão lá e se apropriam. O computador não foi criado para artista, o computador foi lá, os artistas e se apropriaram, né? Pode passar. Acho que tem mais umas outras. Aqui é uma imagem de Veneza que ele fez, e ele diz, puxa, a fotografia ficou horrível, né? Como fotografia eu não gostei, enfim. Mas quanto mais horrível fica uma foto, às vezes é bom para o trabalho do artista. E daí ele captou, ele pegou só essa mancha de luz, né, que a gente vê na água lá em Veneza, com essa luz que tinha na água, né, dos canais de Veneza, de um canal, e ele transpõe para a gravura esse contraste, só a questão da luz que interessa para ele, né? Então, isso que interessou pro Butch. Pode passar outra. Aqui eu acho bem interessante, ele recebeu um cartão postal, que é essa imagem que está abaixo, e ele fez aquelas outras duas gravuras. Então é muito interessante, né, que ele também abstraiu completamente a figuração desse cartão postal, e ele fez aquelas duas gravuras, ele acho que tem até, são mais gravuras, eu coloquei só dois exemplos, de como, então a gente pode dizer que o Marco Butch, ele sintetiza, né, as imagens fornecidas por uma fotografia, ele sintetiza na gravura. Pode passar. Bom, aqui a gente já entra no trabalho da professora Maristela Salvatore. Tá? Bom, então, também a Maristela que me ofereceu, né, quem agradeço muito, né, por ter me fornecido as imagens, ter me dado várias entrevistas, enfim. E a professora Maristela, ali tem ela trabalhando, que a imagem está pequena, né, mas na parte de cima, à direita, ela trabalhando, e na parte da direita são essas 4 imagens, é o processo, e à esquerda é a obra. E então, é a obra ou a parte da obra, acho que não estava bem finalizada essa obra, se não me engano. Bom, então ela parte de uma imagem bem, digamos assim, figurativa também. A Maristela trabalha muito, ela tem, na minha tese eu analisei o Butch e em seguida a Maristela, porque tem uma coisa muito comum entre eles, que é esse contraste bastante visível entre o que está na sombra e o que está na luz. Então a Maristela parte de uma foto
colorida, transforma em preto e branco, e depois ela vai olhando, né, ali nas imagens bem inferiores, ela vai olhando e vai desenhando. Então ela desenha, depois ela vai colocando os processos subsequentes que vão na gravura. Mas o que é interessante também é que na hora de fotografar, a Maristela me disse, eu já procuro, Nilra, imagens que tenham esse contraste. Por exemplo, o sol do meio-dia de um verão, que tem uma imagem bem contrastada entre a zona que está na sombra e a que está na luz. Então, quando a Maristela fotografa, ela também usa fotografias apropriadas, mas muitos trabalhos ela fez as fotos. Então, ela diz, o olho da Maristela, né, na gravura, quando ela busca os documentos de trabalho na foto, já é um olho que passa pelo que ela quer na gravura. Então, ela não fotografa qualquer coisa. Então, quando ela vai fazer a fotografia, ela já vai direto procurando assuntos, enquadramentos e estruturas compositivas que interessem para a gravura dela. Tá? Então, aí a diferença em relação ao Butch, né, é bem coisa de pesquisador, né? A diferença, né? Passar de coisa que eu faço com meus alunos. Não pode passar de um parágrafo para o outro sem fazer conexão com o anterior. Mas, enfim, a Maristela consegue. Pode passar a próxima, que eu acho que tem mais da Maristela. Eu gostaria de fazer um comentário. Tá? Diga. A questão é que o que a gente observa aqui na gravura da Maristela e do Butch, bom, essa questão da ausência, né, tem um certo silêncio, que eu acho que tu vais comentar, mas o Butch, ele conserva a estrutura de direita e esquerda, e a Maristela não, a gente percebe que há uma inversão da fotografia para a gravura final, Sim. Né? Então, ela não faz a inversão antes de passar, né, mas assim, parte da fotografia do que ela está percebendo, mas na gravura ela acaba invertendo esse processo, né? Era só um comentário, assim, também. Não, sim, vai me interrompendo, senão... vai me interrompendo, porque aqui senão... é a mesma coisa. Não, mas é legal, né? Se alguém também quiser fazer alguma pergunta aí no meio, a gente só colocar aqui no chat, a gente tenta responder. A gente sabe que... Mas é interessante também observar essas questões, né, no trabalho, dessa inversão que a gravura proporciona, né? E se a gente quer realmente a imagem digamos, na estrutura que ela se apresenta, então a gente tem um outro trabalho de pensar invertido na matriz para que ela saia justamente no positivo, não? Exatamente. Bom, então, a Maristela, pergunta, quando começou a trabalhar com foto? Então, a Maristela disse que ela tinha feito um curso no SENAC, né, com processo de revelação no laboratório, com imagens em preto e branco, e ela também já fazia fotografia no IA, no laboratório no IA, quando ela estudava, né. Então, ela expôs no Margs, né, em cenas de verão, por exemplo, em 83, né, que ela já utilizava, né, intensamente a fotografia. E uma outra influência que ela atribui também no trabalho é o Carlos Martins, né, o gravador, que também usa fotografia. Tá? Eu podia ter colocado imagens aqui, não coloquei, mas enfim. Então o que a gente vai ver? O que interessa a Maristela? Os espaços, as estruturas, as linhas, os contrastes entre sombras intensas de luzes e plantas industriais ou portuárias e paisagens urbanas, né? E a Maristela me disse que ela gosta também de transpor manualmente, então não usa assim um aparelho de projeção para tirar a imagem, né? Ela diz o seguinte, né? Eu faço um estudo em papel, depoimento da Maristela, depois transfiro para a chapa. Eu sinto que precisa ter aquela linha tortinha, que é uma coisa da mão, do meu fazer mesmo. Do contrário, tudo ficaria muito frio. Então, na gravura da Maristela, a gente percebe uma certa sintaxe fotográfica, mas quando a gente se aproxima e olha no detalhe, você vê que não é uma coisa gráfica, dura, rígida, né? Tem uma humanidade, digamos assim, no trabalho, tá? Então, nessas linhas que a Maristela, quando transpõe para a gravura e que ela deixa, digamos, a marca da mão. Então, existe um preconceito por parte de algumas pessoas, obviamente que não de todas, de que o artista que usa a fotografia, ele está copiando da foto. Não é assim, não está copiando da foto. Vocês viram como eu apresentei o trabalho do Marco Butch e o trabalho da Maristela também. A foto é uma referência para a estrutura compositiva e, no caso, sobretudo da gravura, para a luz. Né? Porque se a Maristela ficasse lá desenhando, essa sombra podia ir caminhando, né? Enquanto ela estivesse lá desenhando a imagem. No entanto, ela faz uma fotografia, congela, né?
e já tem ali para o trabalho. Bom, então, a presença do grão, então, na gravura da Maristela, de tonalidades, dão às suas gravuras uma aparência fotográfica, nesse sentido que eu digo que tem uma aparência gráfica, de uma sintaxe fotográfica, mas não aquela sintaxe fotográfica dura, né, como se poderia esperar, tá? Bom, aí aquilo que a Lourdes também comentou antes, é bem importante, dessa atmosfera de silêncio que tem nas gravuras da Maristela, né? Bom, dois artistas de referência para Maristela, segundo ela me disse, tá? Não estou inventando isso, tá? Maristela, se estiver me assistindo, acho que está, foi depoimento, né, que a Maristela deu. Bom, ela gosta muito do trabalho de um pintor chamado Edward Hopper, que vocês devem conhecer, quem é do mundo da arte, né? E do Giorgio De Chirico. Bom, essa atmosfera de silêncio, eu vejo, e eu e muitos outros, né, vemos na obra do Hopper e do De Chirico. Então, não é por nada que a Maristela tem esses dois artistas como referências. No Hopper, a questão do contraste de luzes. Só que o Hopper usa a figura humana. Então, eu vejo no Hopper mais a questão das luzes, né? E dessa atmosfera de silêncio, mesmo tendo figura humana. E no De Chirico, tem essa atmosfera. O De Chirico é aquele artista que pintou as praças italianas, né? Tem esse contraste violento entre uma passagem de uma sombra para uma luz, e tem essa atmosfera de silêncio, né? Então, são esses referenciais dos artistas. Às vezes, alunos perguntam assim nas bancas quando os orientantes da gente, mas eu estou fazendo um trabalho em gravura, posso referenciar com alguém da pintura? Claro que pode, desde que tenha questões em comuns, né? E aqui, no caso da Maristela, né, o Hopper e o De Chirico são artistas, fizeram gravura também, né? Mas a gente pode relacionar questões da gravura com a pintura. Pode passar, Lourdes, por favor. Aqui mais trabalhos da Maristela, né? Então, que são as fotografias e as gravuras, né? Que a Maristela gosta muito dessas diagonais, tá? Das perspectivas e diagonais, tanto dos prédios quanto das luzes, né? E sombra. Pode passar. Bom, aí entra o trabalho da Regina Silveira, né? Que eu coloquei para pontuar com uma outra artista, né, que faz as serigrafias, né, ela diz que não é uma gravadora, não é uma pintora, ela é uma artista multimídia, né, porque ela trabalha com várias mídias e tem trabalhado muito com instalações. Então, aqui são imagens bem mais antigas da trajetória dela, e ela também traz a fotografia, né, nessa imagem que à direita, na parte inferior da imagem, a gente tem vários elementos pontiagudos que são sombras projetadas de executivos, né? Então tem um alto ironia nisso aí, né? Então cada pessoa ali, cada homem vai projetar uma sombra de um elemento, um objeto do cotidiano cortante, né? E depois a imagem da esquerda, que ela trabalha com as imagens de multidão e essa dos carros. Então são imagens antigas que a Regina, eu quis pontuar com a Regina também, porque ela é uma artista que trabalha muito com a fotografia, né? E muitos trabalhos dela até hoje são derivados de fotografias, tá? Pode passar. Bom, aí nós temos um outro artista, o trabalho de um outro artista, que é o Cláudio Mubarak, tá? Professor de gravura da ECA. Ele deu muito tempo aulas no Museu Lazar Segal. A minha amiga de São Paulo, a Marisa Hipólito, que faz gravura, ela foi aluna do Mubarak lá. Então, o Cláudio Mubarak também tem umas obras que a gente que não são figurativas no sentido tradicional, porque mesmo uma imagem que a gente entende como abstrata pode ser uma figura, né? Bom, mas aí a gente está vendo dois trabalhos do Mubarak, né? Que ele vai usar da direita as radiografias, né? Que também é um processo. Então aqui a gente tem uma dupla reprodução. A gente tem uma radiografia, a imagem de uma radiografia, que vai servir para ele utilizar no trabalho de gravura, que gera uma outra imagem, né? Bom, então ele vai começar a trabalhar com essas imagens radiográficas a partir de um acidente que ele sofre em 1988, né? Não que ele comece em 88, não sei exatamente quando ele começa a trabalhar com fotografia para gravura, mas a radiografia vem dessa experiência, né, horrível que é sofrer um acidente. Então ele vai, radiografias do corpo dele. E à esquerda a gente tem uma fotografia, tá? A própria foto, aqui a gente tem uma mestiçagem, ou para quem quiser, hibridismo entre a foto e a gravura. E ele faz interferências sobre essa fotografia, tá? Com gravura. Então esses nus se chamavam d'après nature,
tá? Uma das fotografias de nus do século XIX, os nus né, eróticos, né? Não pode dizer que é um nu pornográfico, nus eróticos, tá? Bom, então, ele vai inserir sobre essas imagens fotográficas uma imagem de gravura, né? Imagens de desenhos com gravuras, tá? E ele vai procurar também num livro do Vesalius, tá? Que são livros de medicina antiga, tá? Depois vocês pesquisem aí sobre o Vesalius na internet. Ele diz porque é uma forma de entender o corpo interno. E dizendo, então, que a intenção era reconstruir o corpo em chapas de mim mesmo, no caso das radiografias, tá? Ele diz que fez um fêmur, fez uma só mão, fez pé, fez os dois lados, né, de um pé. E esses nus fotográficos do século XIX foram retirados da seção de nus de um livro sobre um daguerreótipo que ele tem no ateliê dele. Então, vejo, no caso do Mubarak, ele tem um arquivo, e ele vai consultar o próprio arquivo dele. A Maristela também tem arquivo de imagens, mas ela também produz fotografias. Né? O Butti fez fotografias, né, para as gravuras dele. E por que ele não usa o corpo inteiro da fotografia, na fotografia que ele se apropria? Né? Porque o corpo inteiro e o cenário deixariam a foto muito datada, né, segundo ele, tá? Depoimento dele. Bom, as reproduções do livro do Vesalius são em estilogravura realizadas por aluno no ateliê do Tiziano. Tá? Então, ele explicou lá, né, porque ele deu uma palestra em Porto Alegre em que ele falou sobre isso. Tá? E essas manchas sobre o trabalho que ele coloca, sobre as gravuras, dá um viés mais pictural, digamos assim. Pode passar, Luigi. Bom, aqui a gente tem um outro trabalho de um outro artista, tá, que é o Alex Fleming, tá, que é um artista que mora, se não me engano, na Alemanha, tem ateliê na Alemanha, no Brasil, tem passagens por vários lugares. Ele é muito conhecido por uns trabalhos de vistas aéreas que ele imprime sobre os corpos masculinos, né? Ele é filho de aeromoça, né? E, se não me engano, o pai dele também é piloto. Então, ele tem muitas... E eles normalmente colocavam uns mapas, assim, de locais de guerras, de combates, tá? Mas, no caso aqui, são gravuras que ele fez. A imagem da direita, uma imagem de tortura, né? Com uma turquesa, assim, puxando no lábio, né? E à direita, a imagem de uma outra mulher. Então, a gente vê no trabalho do Alex Fleming uma questão bastante pictórica, né? Essa mesma mulher que ele põe na imagem da esquerda, ele tem várias tonalidades, tá? O Alex Fleming trabalha muito com fotografia, muito. Né? Ele é muito conhecido também naquela série de retratos, de fotografias de retratos e autorretratos que ele trabalha, que estão adesivadas no metrô Sumaré, em São Paulo. Tá? Então, o Alex Fleming, se vocês quiserem, depois pesquise mais a relação dele com a fotografia. Mas no trabalho do Alex Fleming, tem uma superfície bastante gráfica, uma aparência gráfica da fotografia. Então, entre a Maristela, o Butti e o Fleming, e até a Regina, o Fleming tem uma relação, ele conserva mais a sintaxe da fotografia, né? Transpõe muitas vezes. O Mubarak, às vezes, né? Também. E a Regina Silveira, naquelas imagens que eu mostrei também, tem muita aparência fotográfica nas gravuras. Diga, tu ia falar, Ludi? Não, eu digo assim, eu me lembrei desse trabalho sobre, ele é bastante conhecido dessas adesivagens, né, principalmente no metrô, e são às vezes pessoas anônimas, né, são pessoas, acho que ele fotografa anonimamente, eu não sei, não tenho muita certeza disso, de onde é que vem essas fotos. Eu não lembro se ele colocou alguma outra. Eu sei que ele trabalha muito com autorretrato e desse tamanho de fotografia de carteira de identidade, né? Mas não sei se no Sumaré teria que dar uma consultada nisso e ver se todas são dele, ou enfim, ou são apropriadas, enfim. Ele também trabalha com fotografias de outras fontes também. Né? Pelo nosso tempo, aí nós estamos bem em cima, não sei se vocês vão nos conceder então mais um tempinho. Eu vou comentar, agora eu só vou comentar, tá? Essas eu fiz uma análise mais aprofundada, mas não falta também muitas. Aqui a gente tem um trabalho da Miriam Topolar, que foi minha colega, uma querida colega da Telelivre, né? Hoje ela disse que talvez entrasse mais tarde na live, porque ela tinha uma aula. Então ali a gente tem uma imagem impressa num tecido, quero dizer, né? E à direita a gente tem as fotografias do filho dela. Então, uma história de memória, a Miriam Topolar trabalha muito com memórias de família, né? E ela fez o menino dela, tá ali sentado num muro na praia, que ele ganhou uma muda de árvore. E ela plantou na frente da casa dela, quando ela morava na Fernandes Vieira, e aí um belo dia,
a árvore foi crescendo e o menino foi crescendo, o filho dela, e foi abraçando a árvore, acompanhando o crescimento da árvore do menino. E em um belo dia, a prefeitura cortou a árvore, né? E foi, obviamente, um choque, né, para uma criança, né, ver isso. E daí a Miriam resolveu ela pegar essas fotografias, ela transforma em xerox preto e branco, em alto contraste, né, ali ela recortou, a foto da árvore, desde a foto do Jaime, o filho dela, com abraçado na árvore, ela recortou, né, a fotografia do Jaime na árvore e fez um xerox em alto contraste e depois transpôs para a pedra litográfica, né, e para imprimir no tecido. Então, ela coloca na reprodução em xerox, ela coloca um papel jornal e vai umedecer com gasolina ou com salicilato de metila, sobre o qual ela põe um alumínio para que o produto não evapore, e passa na prensa 3 vezes com pressão média, né, quando ela vai imprimir sobre a pedra, né, a imagem, o xerox sobre a pedra. Pode passar o próximo. E aí são outros trabalhos que a Miriam utilizou com retratos da família dela, né? Ela tem uma série chamada Meus Mortos e Meus Vivos, e é uma questão bem interessante que não só a imagem fotográfica da memória da família dela, como ela trabalha com esses esses lenços brancos de assoar o nariz, né? Então ela imprimiu o retrato dos familiares dela, da mãe, né, e do filho, enfim, acho que do esposo, nesses retratos. Na direita tem um trabalho sobre os lenços e à esquerda, e à direita a gente tem um tecido. Então a Miriam me disse que começou a trabalhar com tecido porque ela queria muito, ela não encontrava, ela queria fazer trabalhos maiores, e a imagem que se tinha, então, era uma imagem num papel que tinha um determinado tamanho, enfim. Então ela começou a fazer impressões sobre tecido, né, sobre seda, e aí ela pendura, às vezes suspensas, às vezes aí na parede, como se está vendo. Então é um trabalho, é uma imagem gráfica, preto e branco, né, e em que ela transpõe para a lito. A lito, como se sabe, é uma técnica que se propõe muito a pinceladas gestuais, se parece muito com a pintura, né? Mas no caso da Miriam, a gravura que a Miriam coloca sobre sobre o tecido, ela conserva a sintaxe fotográfica, né, dos retratos, né? Ela fez uma intervenção na redenção, uma vez colocando nos tocos das árvores que cortaram ali, imagens impressas em tecido branco, né? E ela colocou, acho que uma borrachinha de dinheiro em cima do toco, e ela ficou observando os comentários das pessoas, achavam que era sobre os desaparecidos, né? Fizeram uma outra leitura, e eram imagens dos familiares da Miriam, porque a Miriam trabalha com uma memória autobiográfica, né? Que é um tema agora que eu estou bem interessada em pesquisas, né? Deixa eu ver se tem mais, Ludi, não lembro se eu coloquei mais ali. Agora, tá. então, Agora é a última da Ludi. A Ludi pode falar sobre o trabalho dela, tá? Eu falei um pouco, a Ludi trabalha com essas imagens de... Não, eu queria saber se tinha mais da Miriam. Das imagens dos locais de enclausuramento, né, a partir da fotografia. E então, algumas... eu acho que... Eu vou só falar isso, depois a Ludi pode falar melhor que eu. Então, ela pega a imagem de prisões, né, que ela fotografou, a partir de fotografias. Eu acho que você pode passar, tem mais, né, imagens tuas, vai passando ali, depois se precisar tu volta, tá? Então a gente está vendo lá a foto e a imagem, então eu sinto que no trabalho da gravura da Ludi, ela dramatiza mais a imagem na gravura do que aparece na fotografia, né? E aí tem mais imagens, né? Bom, Ludi, podes falar sobre o teu trabalho que, né, tu és a... Pode comentar também, é tão bom ouvir também alguém falando sobre o seu trabalho. Nós Não, estamos realmente são fotos que eu comecei a fazer lá no meu processo de doutoramento, lá em 2003, e depois, em 2015, é que esse trabalho vem à tona. Eu visitei vários espaços que foram transformados, espaços de clausura, digamos, prisões, ex-prisões, que foram transformados em espaços culturais, né? Principalmente espaço de arte contemporânea. E outros não, outros são mais de visita mesmo, né? Assim, de conhecer o espaço. E essa aqui é do Miguelete, lembra que a gente esteve lá, a Niura, no congresso? Uhum. Então, eu comecei a fazer esse trabalho, inclusive a partir de uma exposição que eu fiz no Paço, no porão do Paço Municipal em Porto Alegre. E aí retornou esse trabalho. Veja, eu estava com esse arquivo, porque eu tenho muitos arquivos de imagens, eu estava com essas imagens guardadas para um dia trabalhar, e quando eu entrei lá, foi junto com a Elaine que a gente fez uma exposição
conjunta, e quando a gente foi ver realmente o espaço, me veio tudo à tona, né? É Uhum. interessante. E aí outras imagens, quer dizer, eu fiz apresentei alguns trabalhos de fotografia mesmo, do espaço, e interessante que as pessoas não percebiam que as fotos eram do próprio espaço. E outras, então, essa aqui foi um trabalho que depois ressurgiu a partir dessas fotos de clausura, na realidade, de cerceamento de liberdade. Então, tem várias questões aí que fazem com que venha esse trabalho. Esse, por exemplo, eu coloquei do lado contrário do que tu tinhas colocado, eu acho que não Ah, estava esse sim. exemplo, né? Esse exemplo não estava, porque eu achei interessante, porque ali tem a fotografia, o detalhe que eu recorto dessa imagem, primeira, e manipulo no computador, só não botei a inversão, porque aí eu acabo invertendo mesmo a imagem no computador, passo ela de uma forma, na verdade, de uma forma inversa para a matriz, para que ela se torne um positivo depois. Então, e o que me interessa também, eu acho que tu colocaste bem, eu dramatizo mais, e também não me interessa essa reprodução talvez tão mimética do Sim. trabalho, mas os índices que restam, né, esses vestígios da própria fotografia, e eu realmente nesse processo de transferência da imagem, no caso para a matriz de cobre, não me interessa que fique toda, porque às vezes nesse processo de transferência ficam partes mais evidentes, outras menos, outras desaparecem. Então, me interessa justamente isso, esses vestígios que acabam permanecendo da fotografia original. Eu acho que tem uma outra coisa, agora quando falava, que me ocorreu na imagem, sobretudo anterior, que tem a questão do apagamento. Né? Porque, Também. como tu disseste, tem uma evidência, ao mesmo tempo que nas tuas composições tem uma evidência de dramatização, também tem um apagamento. E isso é muito simbólico em relação ao teu objeto de imagem, né? Ao teu sujeito de imagem, não Opa. sei como chamar. Porque quando isso, ali, ó, todo esse lado direito, então tem uma ideia de um apagamento. Então, um apagamento de uma situação ou de uma vida, enfim, porque são um apagamento de uma vida que quando você vai para uma prisão, enclausurado, você tem né, você deixa de viver muitas coisas no mundo real, né? Então, tem uma ideia de apagamento. Então, eu acho muito simbólico no meu trabalho esse diálogo que tu estabeleces entre uma evidência e um apagamento, né? Ah, Então, não sei se é a minha impressão, né? Não sei se que exatamente é a tua bom. intenção, né? Sim, por isso que eu comentei, é tão importante a gente também ouvir esse olhar externo, porque tem questões que a gente pensa e percebe no trabalho, e nem sempre isso vem, né? Nem tudo. Por isso que é bom mostrar o trabalho, né? Justamente para, para quem olha de fora ter a sua impressão também em relação à produção. Então, eu tenho trabalhado assim com a fotografia, aproveitando as tecnologias, e até selecionei uma frase do Marco Butti, porque o Marco Butti, eu adoro o trabalho dele, inclusive as reflexões que ele traz sobre gravura. Uhum. Então, é um dos artistas que realmente aprofundam essa reflexão nos seus escritos, e tem até no livro que ele escreveu com a Ana Letícia, eu acho, que ele fala justamente dessa gravura do que é geral e do que é particular. Então, isso que é o legal, né? Eu acho que em qualquer linguagem, não se restringe ao processo da gravura, mas em qualquer linguagem. Uma é a questão dada, né? Que é a técnica dada universal, né? E a outra Uhum. questão é justamente como cada artista vai particularizar o seu trabalho através do seu olhar. Eu acho que a fotografia é muito isso também. Tu comentaste antes sobre como o próprio Gucci, né? Ele acaba, não é fotografar qualquer coisa, mas como ele vai
digamos, enquadrar, eu acho que a Maristela também faz isso, né? De já selecionar, é um olhar já seletivo que vai se transformar em gravura. E para mim passa muito isso também, né? No meu processo também de fotografar é bem seletivo, no sentido ali eu estou vendo tem um potencial para. Nem sempre todas as imagens, claro, a gente acaba fotografando, acho que o digital nos dá essa oportunidade da gente fotografar muito e depois selecionar também, né? E eu tenho um arquivo de imagens também que eu vou selecionando essas imagens, né? Então, tem uma frase do Bucht também, né? Que eu até vou ler desse catálogo dele, que eu achei super interessante sobre essa introdução constante das novas tecnologias da imagem não anula as anteriores. Isso é legal, né, da gente pensar, mas leva a se redimensionar, repensar suas possibilidades. Hoje, a gravura tende a ser mais essencial, incluindo em seus processos a indagação da sua linguagem. O questionamento é, fundamentalmente, a liberdade. Isso que eu gosto muito do Butti, que ele coloca, isso não se resume ao processo de fazer uma gravura, mas ao processo artístico mesmo, ao processo criativo, né? Porque quando surge a fotografia, então, ela vai entrar assim, em cheio no processo dos artistas. Então, quem trabalha com modelo ia economizar tempo, né? Por exemplo, tinha um lá, tem um artista, no caso de Delacroix, ele era amigo do Eugène Durier, que era um fotógrafo, e ele ia no estúdio do Eugène Durier ajeitar as poses dos modelos que ele queria para usar na pintura dele, né? Então, eles tinham álbuns, os fotógrafos, de imagens de marinhas, nus no jardim, nus no sofá, né, nus da paisagem, nus, sei lá, sentado, mulher lendo um livro, quer dizer, então, e o artista chegava lá e via os álbuns dos fotógrafos e encomendava as obras. Então, não tem mais que pagar, e a modelo posar não sei quantas mil vezes, né? E às vezes o modelo... Interessante isso que tu colocas, que é justamente aquilo que eles não revelam, não? Não revelam. Então tinha um que fazia, o Villeneuve fazia muito de corpo humano. É muito interessante quando a gente estuda essa relação, porque, por exemplo, o Villeneuve, ele fazia retoque nas fotografias dele, né, de mulheres nuas. Quem era o que fotografava? Ele contratava os modelos que, ou eram pessoas que tinham empregos em lanchonetes, padarias, assim, bastante humildes, e queriam ganhar mais e de noite iam fazer as fotos. Ou, quando era mais picante, ele contratava prostituta mesmo, né? E que o artista queria. Bom, então, o que acontece é que o Courbet, por exemplo... o Courbet, o que eu tô falando? Do Courbet? Não, é do Courbet. E, então, o Courbet, ele queria, por exemplo, tem o castelo de Santiago, não me lembro mais. É um castelo que ele faz, que ele pega a partir de uma foto. Então, não precisa mais ir lá na frente do castelo, fazer um desenho, fazer a foto. Ele compra a foto do castelo, né? E, eu estava dizendo do Courbet em relação ao modelo. E o Villeneuve, então, retocava a mulher com celulite, né? Ele retocava, ficava uma fotografia bonita, né? Desculpe, o Photoshop de hoje, né? O consumo masculino, né? Bom, aí o Courbet, quando pegava as fotos do Villeneuve, para fazer na pintura, né? Ele deixava as mulheres com celulite, porque o Courbet é aquele que dizia que não podia pintar um anjo, que ele nunca viu um anjo, né? E o Courbet era um realista, então ele queria fazer como uma mulher era, pele, cor de pele, não era... Porque a maioria da história da arte, as Vênus da pintura, elas parecem pele de mármore, né? São brancas, né? Mas no caso do Courbet, ele pegava as imagens processadas, digamos assim, do Villeneuve, e ele fazia pintura com a mulher eu tenho a foto que ele usou e a imagem da modelo de costas, da figura na pintura, cheia de celulite, né? E gordurinhas das costas. Então é muito interessante quando a gente começa a ver da onde saíram as imagens e como é que é o tratamento da foto e como é que é o tratamento que o artista dá para o trabalho, né? Legal. Bom, Niura, nós já passamos 12 minutos de uma hora, que também a gente demorou um pouco para iniciar, mas eu queria, às vezes o Instagram eles acabam cortando na hora. Mas alguém teria alguma pergunta aí do grupo que entrou, ou gostariam de fazer alguma colocação?
Bom, acho que está tão boa a conversa que não precisou fazer pergunta. Não teve dúvida. Mas Eu estou vendo aí 27 pessoas assistindo, né? muito bom, Já tá muito bom. bom, muito bom. Fica Então, no YouTube depois, Urdi, porque algumas fica no pessoas que não puderam Instagram. assistir. No Sim, Instagram? fica no Instagram mesmo, né? Tá, no teu Então, Instagram, então. Tá. mas, Miura, muito obrigada, foi muito bom te escutar, maravilhoso. Uma a gente também é a mesma coisa, a gente lê o texto e outra é o autor comentando também, dá uma diferença bem grande, assim, no sentido de da gente estar ouvindo mais e acho que dá um outro... Aviva o texto, né? Uhum. Com certeza, né? Com A, certeza. Aqui alguém comentou que vai ficar no YouTube também depois, Ah, né? tá. Eu tenho Ah, que uma bom. então depois a gente divulga também Que a bom, eu posso possibilidade passar de também outras. nas minhas aulas no semestre seguinte, né? Também Sim, posso passar, então já divulgo sim. o trabalho dos artistas também, enfim. Ah, Bom, Ludia, claro. eu te agradeço também pela oportunidade de poder refletir, né? Porque o que seria de um teórico sem a obra dos artistas, né? E as Sim, questões, digo para meus alunos, as questões teóricas, elas vêm de olhar as imagens do artista. Ninguém fica inventando questões sobre a obra de um artista, né? sim. Então é muito importante Sim, esse acesso que os artistas nos dão, né? sim. Então, É bacana, porque tem, mesmo é um resumo que tu apresentaste, depois pode ler o teu artigo também, que isso, está publicado uhum, na revista Porto Arte, e isso, claro que a gente sabe que tem muito mais, né? Então é isso que é o interessante da arte, que sempre tem novas possibilidades, novos olhares e da gente repensar as questões. Eu conheço todos esses artistas que tu apresentaste, mas é um outro olhar de novo. Então ampliou também a leitura sobre o trabalho desses artistas. Então muito uhum. obrigada. Bom, Que a e agora gente tu vai poder passar nas tuas aulas o documento de trabalho e a obra, né? Com o PowerPoint que eu sim, te forneci. Os artistas só vão maravilha. gostar, né, disso, não, ninguém vai se opor a isso. Então, eu passei as imagens pelo Sim. dia, já estou dizendo, olha, use as imagens dos artistas, né? Acho que Mas é sim, a gente também tem bom que. divulgar o trabalho. Então tá, muito obrigada. Até uma Até próxima. mais. Beijo. Beijo, Se cuidem, beijo. todo mundo. Tchau, tchau. Isso, se cuidem.